Olá pessoal, tudo bem? Esse projeto é um projeto novo, né, para poder ajudar vocês nesse período aí que a gente está passando de restrição, não é? De contato, né, para que o conhecimento chegue até vocês, né? É uma tentativa, né? A gente vai propriamente de disponibilizar alguns temas essenciais para vocês que se equivalem a sobre direitos reais, tá? E o primeiro tema é posse e seus efeitos, suas circunstâncias, né? Podemos conduzir também como uma relação organizacional da teoria geral da posse, né? Que é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aí nesse vídeo, tá? Então, sem mais delongas, bom dia a todos, né? Vamos começar então a falar da teoria geral da posse, ou da posse e seus efeitos, né, necessariamente para que vocês possam conduzir uma linha de raciocínio, montar uma linha de raciocínio. A posse ela é um instituto jurídico muito subjetivo, né, propriamente dito, é, ela tem a sua subjetividade fundamentada em cima da circunstância da posse ser uma situação de fato com a coisa. Então, como a posse é um fato, necessariamente ela traz com ela uma subjetividade muito grande, né? É só a gente pensar em outro instituto jurídico que também é visto como fato, que é a união estável, né? Imagine só, tantas relações ou interpretações que pode se dar em cima da união estável. Com a posse também acontece a mesma coisa. Pelo fato dela ser considerada uma situação de fato não entre pessoas, como é na união estável, mas entre a pessoa e a coisa, ela traz essa subjetividade muito grande. Se a gente for refletir sobre essa situação da posse, é só a gente pensar. Imagine só, você está passando na frente de uma determinada casa e na frente dessa determinada casa você vê uma família lá dentro e você não sabe por que essa família está lá dentro. Essa família pode estar lá dentro porque eles alugaram, porque eles estão sob um contrato de comodato, porque o dono abandonou, porque eles são donos, não é? Então, a posse ela se visualiza, para vocês terem uma ideia, em 12 faces, né? A gente chama de faces da posse, né? E essas 12 faces da posse são quem, propriamente dito, sustentam a teoria geral da posse, né? É a partir daí que sai o pensamento da uso capião, é a partir daí que sai o pensamento das ações possessórias, é a partir daí que se estrutura se a posse é de boa fé ou má fé, se ela é injusta ou se tem um caso de detenção que é uma desqualificadora da posse. Então perceba que é muito importante saber necessariamente analisar e classificar a face da posse. Para isso, a gente tem que seguir um caminho, é uma construção, não é? Essa construção ela é feita passo por passo, pedaço por pedaço, até necessariamente a gente chegar à condução dos 12 casos da posse. Então, né, a gente tem que pontuar algumas questões iniciais e a primeira questão inicial é a conceituação da posse. Frederico, se nós tivéssemos que conceituar a posse, qual seria a conceituação da posse? Posse é uma situação de fato com a coisa, tá? Então, se eu tenho uma pessoa em uma circunstância de fato com a coisa, eu tenho posse. Porém, por sua vez, é importante também que você pontue outras questões além dessa, né? Que é o que? Necessariamente só existe posse sobre bens corpóreos. Não existe posse sobre bens incorpóreos. Para ter posse, tem que ter materialidade. Olha só, a propriedade, sim, existe sobre bens corpóreos e incorpóreos. Já a posse só existe sobre bens corpóreos. Então, o que ocorre diante dessa circunstância? Vocês precisam sempre conduzir que para ter posse tem que ter materialidade, tem que ter corpo, tá? Pois só existe posse sobre bens corpóreos, diferentemente do que ocorre com a propriedade que se tem sobre bens corpóreos e bens incorpóreos, ok?
Outro ponto importante, né, a se destacar, inicial da posse, né, a gente está estruturando aqui primeiro os pontos mais importantes iniciais da posse, para depois entrar necessariamente nas faces da posse. Então nós ainda não entramos nas faces da posse. Outro ponto importante que a gente tem que dizer é aqui trazer à luz o artigo 1208 do Código Civil, que diz que não existe posse sem o quê? Sem publicidade. Para ter posse, tem que ter publicidade. É só você pensar em um vizinho seu de um apartamento, seu apartamento está fechado, ele faz um buraco na parede e aí tenta ocupar ou exercer posse nesse imóvel por aquele buraco escondido na parede, né? Quer dizer, ele tem posse. Se ele ficar entrando pelo buraco durante 10 anos, ele vai poder ajuizar uma ação de uso campeão contra você? Não! Por que não? Porque não existe posse. O artigo 1208, na sua redação, ele é muito claro. Tem duas partes, o 1208, ele diz assim: não induz posse o ato de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam, assim como não autorizam a sua aquisição, o ato violento ou clandestino, senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade. Então perceba que para se ter posse tem que ter publicidade. A pessoa que entra no apartamento pelo buraco, ela não tem posse, ela tem uma desqualificadora da posse, que a gente vai chamar mais tarde de detenção, não é? Porque a lei vem e desqualifica isso, mas necessariamente esta pessoa que entrou de modo clandestino poderá ter posse, se ela fizer o quê? Se ela dá o elemento que necessita para ter posse, que é a publicidade. Então, o que seria, né, essa pessoa? Qual seria a publicidade que essa pessoa teria que dar para que ela pudesse, né, ter posse, entrar pela porta da frente do apartamento? Perceba que a publicidade aqui, ela não é para mim, ela é para todos, não é? E se ela é para todos, necessariamente eu teria que usar da coisa como se fosse dono, né? O animus donum aí, né, um dos reflexos da posse, né, usar da coisa como se fosse dono para poder configurar a posse nesse determinado caso. Então, antes de darmos continuidade, é importante dizer isso, que posse é uma situação de fato com a coisa, só existe posse sobre bens corpóreos e que necessariamente para ter posse tem que ter publicidade, ok? Passando para a próxima etapa da posse, é importante a gente visualizar quais são as facetas da posse, né? Quais são as faces da posse, né? Como que a posse se configura? E aí a gente tem 12 casos para poder analisar, né? É a partir daí, desses 12 casos, que se estrutura, como eu disse anteriormente, a teoria geral da posse. Então, sendo assim, a gente vai começar, e o caso 1, né? O primeiro caso que a gente vai analisar é o caso chamado de posse plena, não é? Posse plena, não é? O que é uma posse plena? Perceba só, posse plena é aquela posse que traz uma plenitude, uma completude, né? Perceba, vamos analisar tecnicamente a posse. Posso eu afirmar que a posse é um instituto de direito real? Olha essa reflexão. Será que a posse ela é um instituto de direito real? Para a posse ser um instituto de direito real, ela tem que estar no artigo 1225 do Código Civil. Por quê? Porque os direitos reais são taxativos. Então, conforme o artigo 1225 do Código Civil, no seu caput, ele diz assim, são direitos reais. São direitos reais. E aí ele vem e traz 13 incisos como direitos reais. Da propriedade até a laje, o último direito real inserido pela Lei 13.465 de 2017, aquela da medida provisória 759, da regularização fundiária, não é? Ela cria o direito real de laje, que gera superfície, que não gera propriedade. Pois bem, a posse, ela é um instituto jurídico considerado como de direito real, obrigacional ao próprio terreno. Perceba que se a posse não está lá, ela não pode ser considerada um instituto jurídico de direito real. Entretanto, esta posse chamada de posse plena, ela tem características de direitos reais.
Por que que ela tem características de direitos reais? Ela tem características de direitos reais porque ela é acompanhada do direito de propriedade. E a propriedade é o primeiro direito real do artigo 1225. É o direito real número 1 dos 13 que são considerados como direito real. Então, perceba que a primeira visualização da posse que eu estou contando para vocês é justamente a posse chamada posse plena, que tem características de direitos reais, que é acompanhada, posse mais propriedade. Então, fazendo aquela reflexão que eu disse para vocês anteriormente, de você estar passando na rua, e aí enquanto você está passando na rua, você visualiza que tem uma família dentro de uma casa, e você vê a família lá dentro da casa. Aquela família está lá por quê? Aquela família está lá porque eles são proprietários. Se eles estão lá porque eles são proprietários, necessariamente essa posse deles, que é acompanhada do direito de propriedade, ela tem características de direitos reais. Essa é a primeira face da posse, essa é a chamada posse plena, tá? Então, perceba só, o primeiro caminho de 12 que nós vamos seguir adiante, né, é a chamada posse plena, classificação, tá? Quando eu tenho um direito real acompanhado da posse, quando eu tenho essa posse com características de direito real. Plena quer dizer plenitude, vem de completude, tá? Por esse motivo é que esse primeiro caso é chamado de posse plena. Muito fácil, né, esse primeiro caso, né? O segundo caso, ele já traz uma complexidade maior, né? E esse segundo caso é o chamado posse direta e posse indireta, tá? Em que circunstâncias eu vou ter a posse direta ou a posse indireta. Muita atenção agora, tá? Para eu dizer que existe posse direta ou indireta, eu necessito ter, antes, para eu falar dessa classificação, um negócio jurídico com terceiro, tá? Existe a necessidade de existir um negócio jurídico com terceiro que tenha como objeto a posse. Exemplo, Frederico, locação. Na locação eu tenho o dono do imóvel, que é o locador, e o inquilino, aquele que vai estar lá dentro morando de aluguel, que é o locatário. O locador cede a posse a um terceiro. Olha o negócio jurídico com terceiro. O locador cede a posse ao locatário. E aí, necessariamente, ocorre um fenômeno dentro da posse que é o desdobramento da posse. Esse desdobramento da posse significa dizer que a posse vai se dividir. E se ela tem a necessidade, mas por que ela tem? Vamos lá, né? Por que ela tem a necessidade de se dividir, Frederico? Imagine só, eu, dono do imóvel, né? Eu, Frederico, não é? Alugo imóvel a Carlos, não é? O Carlos vai estar dentro do imóvel, então ele é o locatário, eu, Frederico, sou o locador. Quem é que está diretamente ligado à coisa? Carlos. Carlos é possuidor direto. Frederico, que passou a posse para Carlos, é o possuidor indireto, tá? Por que, Frederico, que a posse ela tem a necessidade de se dividir? Imagine só você que o Carlos está lá dentro do imóvel e eu não passo mais a ter posse, eu só passo a ter direito de propriedade. Seria justo? Imagine só se eu sofro um esbulho possessório, uma invasão, e o Carlos foge com medo, eu não teria direito de ajuizar ações possessórias. Imagine só se fosse o caso de um imóvel rural em que o Carlos planta psicotrópicos na terra, ou seja, maconha, e aí eu poderia sofrer um confisco agrário diante dessa situação. Então o proprietário ele também é responsável. E para o proprietário continuar sendo responsável e necessariamente não perder os seus direitos possessórios, ele passa a ter uma posse, mas uma posse chamada indireta, tá? Então perceba qual é o pensamento ou raciocínio que eu tenho para poder saber se existe ou não a classificação de posse direta e indireta. Faço uma pergunta para mim mesmo. Existe negócio jurídico com terceiro? Frederico, só a locação faz a posse se dividir? Não. A locação, o arrendamento, o comodato, alienação fiduciária, são todos negócios jurídicos com terceiro que têm a posse como objeto de negócio, tá? Que é passada a um terceiro, tá? Perceba só, o fato de ter essa relação jurídica
entre posse direta e indireta, isso dá poderes possessórios tanto ao possuidor direto quanto ao possuidor indireto. É por isso que mesmo o possuidor sendo possuidor e o dono sendo possuidor e proprietário, o possuidor direto, que é o locatário, poderá defender a sua posse perante o possuidor indireto. Imaginemos só, eu alugo o imóvel para Carlos e Carlos não paga o aluguel e eu espero ele sair de casa e troca a fechadura e coloca as coisas dele na calçada. Carlos está sofrendo, nesse momento, um quê? Um esbulho possessório. Um ato de violência contra a posse. Carlos, então, nessa circunstância, poderia fazer o quê? Voltar para dentro do imóvel através de uma ação de reintegração de posse, que seria um tipo de proteção possessória nessa determinada circunstância. Em ações possessórias, é importante dizer que se discute o quê? Se discute posse e não propriedade. Então, o possuidor direto ele pode sim defender a posse perante o possuidor indireto, mesmo esse indireto sendo proprietário. Lembrando que se o Carlos não paga aluguel, né, vamos colocar, eu tenho a medida judicial cabível para poder tirá-lo de lá, conforme a lei 8245, que é a lei do inquilinato, que seria a ação de despejo, né? É lei especial, mesmo que ele se tornasse o possuidor precário, né? A ação seria a ação de despejo, ok? Então, necessariamente, foquem nessa segunda faceta da posse, que é a faceta da posse que nasce todas as vezes que tem um negócio jurídico com terceiro, tendo a posse como objeto, tá? Então, muito cuidado com esse raciocínio. Vem uma pergunta, vamos ver se vocês estão conseguindo entender mesmo essa relação. No caso da posse plena, que é o primeiro caso, a posse é direta, indireta ou nenhuma das duas? Qual seria a resposta correta? Nenhuma das duas. Por quê? Neste caso não tem negócio jurídico com terceiro. Eu sou proprietário e possuidor. A posse ela vai se dividir por uma necessidade. Ela não vai se dividir por glamour. Ela tem a necessidade de dividir quando tem a terceira pessoa. Nesse caso sou eu e eu mesmo. Sou possuidor pleno. Tenho propriedade e posse. Vale destacar, para fechar o assunto da posse direta e da posse indireta, que não existe possibilidade de uma nascer antes da outra. Imaginemos só, olha essa questão. Existe possibilidade da posse direta nascer antes da indireta? Não existe possibilidade. Por que não existe possibilidade? Porque elas nascem de modo simultâneo. É só eu pensar o seguinte, se há um desdobramento, há uma divisão. Imagine só um queijo. Você parte o queijo ao meio, eu não posso dizer que um lado caiu antes do outro, eles caem no prato de modo simultâneo. Então, posse direta não anula indireta em hipótese alguma, assim como ambas nascem de modo simultâneo, ok? Então, fechamos essa primeira parte, né? Posse direta e posse indireta é a segunda faceta da posse, ok? Prosseguindo nas facetas da posse, nós temos o terceiro caso, não é? A terceira faceta da posse, que é aquela em que aqui, gente, nesse terceiro caso, né, a gente começa a visualizar a subjetividade da posse, tá? A gente começa a fazer a visualização da subjetividade da posse, não é? Qual que seria o terceiro caso? O terceiro caso ele vai partir de um raciocínio, tá? De um raciocínio inicial. Imagine só que eu cato papel na rua, tá? Vamos imaginar que eu tenho aquelas gaiolas de catar papel na rua e nessas gaiolas de catar papel na rua eu passo em frente a uma casa e sempre que eu passo em frente a esta casa tem um aspecto de abandono. Frederico, desculpe, o que seria uma casa com o aspecto de abandono? Mato alto, tem um gato morto lá dentro, né? Vidros quebrados, né? Perceba que ninguém habita nesta casa há muito tempo, né? E eu passo na frente da rua, né? Lá e vejo que essa casa está abandonada. Um belo dia está chovendo muito, eu resolvo pular o muro, quebrar a fechadura e entrar dentro da casa. Vamos lá. Qual é a reflexão que eu tenho que fazer nessa primeira circunstância? Eu invadi ou eu ocupei? A invasão pressupõe violência. Teve violência ou teve dano material contra a porta que eu quebrei?
não é? Para ter violência tem que ter pessoa, porque a violência é direcionada à pessoa. Se é direcionada à coisa, é dano material. Então, necessariamente, eu ocupei esse imóvel. E aí vou ficando no imóvel, fico de forma ininterrupta e sem oposição, durante um período de 10 anos, eu vou poder o quê? Usucapir esse imóvel. Mas eu vou usucapir este imóvel por uma posse boa ou uma posse ruim? Lembrando que, um parênteses aqui, né? Não existe posse boa e posse ruim, é só para você poder fazer um raciocínio. Eu vou usucapir esse imóvel por uma posse boa, uma posse ruim, posse boa, porque essa terceira faceta da posse é a terceira faceta em que se justifica pelo cumprimento da função social da posse. O direito de propriedade é garantido no Brasil, de acordo com o artigo 5º da Constituição, mas ele não é absoluto. Ele é condicionado. Ele é condicionado a quê? Ao cumprimento da função social. Então, necessariamente, se eu, proprietário, abandono o imóvel, eu abro a possibilidade de um outro terceiro realizar ou fazer o cumprimento da função social no meu lugar. Sendo assim, este terceiro que, de forma ininterrupta e sem oposição, durante um período mínimo aí, ocupou esse imóvel, dando função social neste imóvel, necessariamente ele vai poder usucapir este determinado imóvel, ok? Tudo bem? Entenderam isso? Eu tenho que lembrar o seguinte, o não cumprimento da função social faz com que eu possa perder o imóvel ou pela ocupação de um terceiro, ou necessariamente pela intervenção do poder público na propriedade privada, tá? Que ocorre através da desapropriação, ou por reforma agrária, do artigo 186, ou por reforma urbana, de acordo com os planos diretores do artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, essa terceira visualização da faceta da posse é aquela em que sujeito adentra imóvel abandonado. Qual o nome deste possuidor, Frederico? O nome dele é mero possuidor. Ele é possuidor, tá? Ele é possuidor, tem todos os direitos possessórios, né? Considerado como possuidor. E até que se prove o contrário, uma posse justa, tá? Até que se tenha uma oposição, uma posse justa, que a gente pode substituir lá atrás do que eu disse para você, do bem ou do mal, ou posse boa ou posse ruim. Que não existe, né? Existe a posse justa, injusta e de boa fé e de má fé. Se esse sujeito, se não ocorrer a oposição com a citação válida do proprietário do imóvel em tempo hábil, ele vai ser considerado um possuidor justo e de boa fé. Por quê? Porque ele está cumprindo a função social. Lembre que eu te dei como exemplo e eu te falei que o imóvel está abandonado, tá? E esse sujeito que ocupa o imóvel abandonado, ele é considerado possuidor e ele tem uma posse justificada pelo cumprimento da função social, ok?